Boa noite a todos. Estão agora, acredito que estejam os participantes todos a entrar. Já vamos com 50, 60 para este webinar, que é o segundo webinar do ciclo que a Lourambi, a Associação Ambiental para o Concelho de Lourinhã, está a organizar. Temos mais de 230 inscritos, um número fenomenal, mesmo próximo do webinar anterior. Este é um ciclo que é intitulado Eu Posso Conservar a Natureza. E por que fazermos este webinar? Na realidade, existem várias já palestras, vários eventos que nos ensinam um bocadinho de quais é que são as estratégias, quais é que devem ser as políticas públicas para conservar a natureza. Mas às vezes sentimos que falta um bocadinho dizer aos cidadãos aquilo que podem fazer hoje, amanhã, quando acabar o webinar, ou seja, medidas práticas de cotidiano do que é que se pode fazer para conservar a natureza. É um ciclo que vai ter 4 webinars, este é o segundo. Hoje vamos falar um bocadinho sobre necessidades ecológicas. E o que é isso que são necessidades ecológicas? Nós às vezes, eu costumo dar uma metáfora quando estou em conversa com os meus colegas, que é, nós não precisamos só da nossa casa para viver, nós precisamos da nossa casa, da creche, da escola, do centro de saúde, do parque para nos divertir, e os animais é um bocado isso, eles não estão, muitas das vezes não estão restritos a apenas a um local e têm necessidades ecológicas que não podem ser diminuídas a apenas uma árvore ou um prado, e é importante percebermos isto quando queremos conservar a natureza e até mudar algumas políticas públicas nas nossas juntas de freguesia, nos nossos municípios, no nosso país. Antes de mais, agradeço a vossa presença, eu sei que vocês vão continuar aqui a entrar. Boa noite a todos. O meu nome é Simão Quintãs, sou o presidente da Lourambi e gostava de passar agora a palavra ao nosso parceiro Bruno Pereira, que faz parte do Aspirem Geoparque, é também aqui do Concelho da Lourinhã, que nos vai explicar um bocadinho o que é este projeto. Boa noite, Bruno. Força. Muito boa noite a todos e obrigado pela oportunidade para podermos explicar um bocadinho do projeto do Aspirem Geoparque Oeste. Haveria muito para dizer, mas vou ser muito sucinto. Isto basicamente é um projeto onde abarcam 6 municípios. Estamos a falar da Lourinhã, Torres Vedras, Bombarral, Peniche, Cadaval e Caldas da Rainha, e estes 6 municípios juntaram-se para, através do património geológico, e não só, ou seja, também do património biológico, da cultura também, do património cultural que nós temos, desenvolver o território destes 6 municípios, de uma maneira sustentável. Portanto, o objetivo é que, de alguma maneira, as várias vertentes do património possam contribuir para o bem-estar de toda a população que vive nestes 6 municípios, mas também aquela que nos visita, seja também desenvolvê-lo do ponto de vista turístico. E vou aproveitar a oportunidade só para, no meeting, passar um pequeno vídeo para aguçar um pouco a vontade de quando podemos realmente começar a desconfinar e a circular para podermos visitar aqui o território. Não sei se é suposto ter som, mas não estamos a conseguir ouvir. Acho que tens que mesmo compartilhar a aplicação do YouTube. Vou tentar corrigir isso novamente. Há bocado funcionou, mas isto vai ser agora. Já tem som? Já tem, sim. Sim. Ora, muito obrigado pela disponibilidade de apresentar o projeto, e certamente que será
um webinar proveitoso e que vamos poder aprender muito sobre como melhorar não só o nosso território, mas também outros que nos estejam a assistir. Obrigado, Bruno. Portanto, já sabem, fica aqui o mote para também seguirem o Aspiring Geoparque nas redes sociais. Deixo aqui também, para quem esteve presente no webinar passado, o link do YouTube, ou para quem não conseguiu comparecer, o webinar passado foi sobre a processionária e a Vespa Asiática, está aqui no bate-papo, então, o link do YouTube. Sem mais demoras, vamos avançar e gostava de só também apresentar um bocadinho o que é a Lourambi. A Lourambi é a Associação Ambiental para o Concelho da Lourinhã. Já temos bastantes anos de vida, estamos aqui na luta pelo ambiente desde 1992. E é com muito prazer que também organizamos diversas atividades de sensibilização ambiental, de educação ambiental, tanto com as camadas jovens como também com as outras faixas etárias, e tentamos sempre fazer parte da solução deste que é um bocadinho a luta pela defesa do ambiente, pela conservação da natureza, pela utilização sustentável dos recursos naturais. Hoje, então, o que nós queremos é falar sobre hoje o webinar é sobre necessidades ecológicas, vamos também aprender um bocadinho sobre como construir caixas ninho para aves, caixas abrigo para morcegos e hotéis de insetos. O nosso painel é riquíssimo e quero também apresentar então e agradecer terem aceito o convite ao Dr. Ronaldo Sousa, é ecólogo e investigador da Universidade do Minho, ao professor José Janela, é professor biólogo e também faz parte da Associação Quercus, e à doutora Alexandra Azevedo, que também faz parte da Quercus, é vice-presidente. Obrigado por estarem aí desse lado e a passar então a palavra ao professor Ronaldo Sousa, obrigado pela sua presença e para iniciar aqui. Ok, obrigado é um prazer e agradeço muito o convite e logicamente será um prazer falarmos um bocadinho então sobre conservação. Logicamente falar sobre conservação em 30 minutos é um bocadinho, é muito difícil, como é lógico, mas pronto, a gente vai só aqui passar algumas ideias e penso que até o mais interessante será depois a própria discussão. Penso que estão a ver... Estamos sim, senhora. Sim. Ok. Vai, então. Hoje, então, pretendo só, então, como eu estava a dizer, só dar assim, algumas luzes sobre o que é conservação, como é lógico. Eu trabalho muito em ecossistemas aquáticos e por isso, alguns dos exemplos que eu vou dar são um bocadinho enviesados para a parte aquática, mas então até acho que o mais interessante é uma tentativa de dar aqui alguns exemplos de como os próprios cidadãos às vezes podem ser envolvidos em trabalhos de conservação mais ou menos aplicados ou mais ou menos científicos. Bom, acho que é uma plateia que está completamente dentro do assunto e por isso não vale a pena estar aqui a massacrar muito as pessoas, mas todos sabemos que vivemos momentos um bocadinho sui generis quanto à conservação da biodiversidade e temos riscos de extinções cada vez maiores e que aceleraram muito nos últimos 2 séculos e que aceleraram ainda mais, provavelmente, a partir da Segunda Guerra Mundial. E pegando em exemplos desde mamíferos, aves, répteis, anfíbios, etc., nós vemos que, sem dúvida, há cada vez mais um maior risco de extinção para estes grupos e, logicamente, o número de extinções também são bem mais aceleradas do que aquilo que está no registro fóssil e por isso toda a gente também já ouviu falar, entramos quase numa era da 6ª grande extinção em massa que poderá estar a ocorrer nos momentos em que nós estamos aqui a falar. Logicamente também não vale a pena estar aqui a entrar muito em discussão, toda a gente sabe isto, como é lógico, existem 5 grandes mecanismos que levam à extinção destas espécies, logicamente o mais importante de todos possivelmente é a perda e a fragmentação do habitat, mas podemos estar a falar também de poluição, alterações climáticas, a introdução de espécies invasoras e logicamente a sobreexploração de recursos, essencialmente pela caça e pela pesca excessiva. E pronto, e o que é isto da biologia da conservação?
existe uma definição dada pelo Sr. Mike Solley, que infelizmente deixou-nos no verão do ano passado, que era um grande ecologista, um grande conservacionista americano, e ele fazia um bocadinho a reflexão do que é a biologia da conservação e fazia o paralelo com a biologia do cancro. E nós temos ecossistemas doentes, ok? Devemos ver isto como uma doença e, logicamente, da mesma maneira que quando nós tentamos tratar o cancro, temos que, muitas pessoas de várias valências diferentes têm que dar a mão para tentar resolver este problema, desde pessoal que perceba da biologia celular, virologia, imunologia, etc. O mesmo se passa quando nós estamos a falar de ecossistemas que estão doentes, ok? E por isso, se nós quisermos conservar... Okay, temos que ter pessoal que trabalhe mais na parte da ecologia, temos que ter pessoal que perceba muito de genética de populações e como é que a diversidade genética poderá ser importante na conservação, pessoal que trabalhe em fisiologia, biogeografia, etc. E depois tem uma parte também, como é lógico, social, que é muito, muito importante e onde, logicamente, todos nós cidadãos estamos incluídos e temos um voto na matéria e não nos podemos esquecer da importância desta parte social. Quando a gente olha de como é que a maneira foi feita a conservação e como é, por exemplo, pensada a criação das áreas protegidas, etc., isto foi logicamente um percurso ao longo do tempo, nos primórdios da conservação mais aplicada e na aplicação destas áreas protegidas, a ideia original era proteger as grandes paisagens, os grandes parques que nasceram, por exemplo, nos Estados Unidos, no Yellowstone, etc. A partir da década de 70 e 80, a criação dos parques era numa tentativa de, dadas as grandes atividades humanas e por aí fora, nós tentarmos tirar ao máximo as pessoas destas áreas protegidas e não permitir que as atividades humanas entrassem nestes locais, ok? Isto foi evoluindo, porque as pessoas são muitas e, como é lógico, têm que estar envolvidas nisto. A partir do princípio do século XXI começou a vir a ideia da importância dos serviços e a parte económica da biodiversidade e por ser importante economicamente a gente deve protegê-la. Eu pessoalmente não acho muito piada a esta parte, a gente ter uma visão tão economicista das coisas e finalmente nos últimos 10 anos e devido a esta preponderância da parte económica tentou-se fazer um casamento entre as pessoas e a natureza e aqui sim eu acho mais interessante e possivelmente é aqui que nós temos que pôr os nossos ovos no futuro. De qualquer maneira, aquilo que é verdade quando a gente olha para os gráficos da quantidade, da percentagem de áreas protegidas que ocorrem a nível planetário, logicamente a gente vê uma aceleração, cada vez nós temos percentagens maiores de áreas protegidas, ok? Por exemplo, Portugal andamos hoje em dia quase à volta de 20% do território tem estatuto de proteção, mas logicamente há um problema, ok? Mesmo estas áreas sendo protegidas legalmente, aquilo que acontece muitas das vezes é que as próprias atividades humanas continuam e a gente quando faz comparações até com o passado, a gente vê até um aumento das atividades dentro destes parques naturais. E logicamente isto leva-nos àquela famosa também visão que é, ok, estes parques são parques no papel, ok, legalmente existem, mas depois em termos práticos não tem grande valor. Eu posso dar o meu exemplo que conheço, né? Por exemplo, e possivelmente vocês também conhecem, ok? Por exemplo, nós temos o Parque Nacional de Gerês e nos últimos 10 anos a pressão humana dentro do parque é cada vez maior e logicamente isto traz grandes problemas. E por isso, quando nós temos estes problemas de conservação, logicamente nós temos essencialmente, assim, resumindo muito, duas opções. Aquilo que nós chamamos a conservação in situ, ok? Que é o processo de proteger as populações ameaçadas dentro do seu habitat natural, por isso podemos fazer isso de várias maneiras, protegendo a espécie de um predador, criando uma reserva natural, restaurando o habitat, etc, ok? Poderemos fazer conservação ex situ, que é o processo de proteger as populações ameaçadas fora do seu habitat natural, por exemplo, tentar reproduzir em cativeiro, em jardins botânicos, certas espécies, ok, de plantas e animais.
E temos exemplos de recuperações de muitos animais que estavam super ameaçados e com populações muito, muito pequenas, como é o caso aqui do furão nos Estados Unidos, que a partir dos últimos 7 indivíduos reprodutores que foram apanhados na natureza, conseguiu-se depois reproduzir os animais em cativeiro e libertá-los. E logicamente nós temos vários exemplos destes, de espécies que estavam super ameaçadas, e nós conseguimos salvar estas espécies da extinção, e temos, por exemplo, em Portugal o caso do lince e de outros organismos. Ou seja, a gente querendo, não é? E logicamente tendo um custo financeiro também associado a isso, conseguimos recuperar estas populações que estão em extinção em alguns casos. Outra coisa que a gente tem que pensar é como é que a gente consegue diagnosticar como é que estas espécies estão a entrar em declínio. Algumas espécies é fácil, ok? Nós vemos, por exemplo, aqui a distribuição do bisão europeu ao longo do tempo, ok? Há 10.000 anos atrás tínhamos uma extinção muito, muito grande, uma área ocupada por este grande herbívoro gigantesca, ok? A partir da Idade Média nós já vemos que a sua distribuição espacial na Europa reduziu-se, sei lá, para em 50%, 60% ou mais, e hoje em dia existem apenas aqui algumas ilhas, ok? Na Polónia, Bielorrússia, no Cáucaso, ok? Onde algumas populações existem. Ou seja, nós, para tentar perceber se as espécies estão mesmo a diminuir a sua distribuição para fora, temos que ter este tipo de dados. Para algumas espécies temos, ok? Para outras, às vezes, é mais difícil. Mas mesmo assim, até recorrendo às próprias pessoas, e aqui entram os cidadãos normais, nós conseguimos obter informação até de espécies que a gente não tem assim muito carisma, como é o caso do bisão europeu. Por exemplo, isto é um exemplo de um trabalho efetuado por eu e os alunos meus aqui no norte de Portugal, em 2 rios, no rio Cávado e no rio Neiva, com uma espécie que é criticamente ameaçada, que é a margaritífera maritífera, que é um bivalve de água doce, ok? Por isso é uma espécie que a maior parte das pessoas nem sabe que existe em Portugal. Na maior parte dos rios, se perguntarem que existem bivalves, a maior parte das pessoas vão dizer que não, e eles estão em vários sítios. Isto, como eu estava a dizer, é uma espécie criticamente ameaçada, e o que a gente fez foi, e como esta espécie estava a desaparecer tanto no rio Cávado como no rio Neiva, aliás, no Cávado até está neste momento extinta, o que a gente fez foi fazer inquéritos às pessoas, principalmente às pessoas mais idosas, ok, em lares e nas próprias aldeias, ok, para perceber se as pessoas se lembravam desta espécie existir nos rios, ok? E quando a gente mostrava as conchas, aquilo que é mais interessante, às pessoas mais velhas, de 70, 80, 90 anos, todas elas se lembravam da espécie existir, tanto no rio Neiva como no rio Cávado, e por isso foi possível mapear qual era a distribuição antiga da espécie nos 2 rios. Só para dizer o quê? Que se a gente envolver as pessoas, conseguimos retirar informação que poderá ser importante. Como eu estava a dizer, no caso, por exemplo, do rio Cávado, nós sabemos que hoje em dia esta espécie desapareceu, está extinta neste rio, mas sabemos, com os dados do passado retirado destas pessoas, que a espécie existia ali na zona de Montalegre, numa extensão de rio, mais ou menos, estamos a falar de 10, 12 quilómetros, e todas estas pessoas mais velhas lembravam-se da presença da espécie até à década de 80, 90. Quando a gente fazia as mesmas perguntas às pessoas mais novas, pessoas de 20, 30 anos, eles viam as conchas e diziam: epá, vocês estão malucos, estas espécies são do mar, aqui no rio não existe, nós estamos aqui a 60, 70 quilómetros do mar, é impossível estas espécies existirem. Por isso às vezes há um desfazamento, ok? Mas aquilo que é interessante é que as pessoas mais velhas lembravam-se perfeitamente da espécie existir nestes locais. Então, a gente foi mais longe, ok, perguntava às pessoas se achavam interessante que a espécie fosse conservada no futuro e por aí fora. 90% das pessoas, e principalmente as pessoas mais velhas, diziam que sim, porque isso lhe relembrava a juventude e por aí fora, e estavam dispostas a ajudar, tanto financeiramente como até em trabalho voluntário, que não deixa de ser interessante, ok, que mesmo numa espécie de invertebrado, ok, que é um caso que não tem um grande carisma como uma ave ou como um mamífero, ok, quando a gente explica as coisas e fala na raridade de certas espécies, como é que elas desapareceram, logicamente as pessoas até estão dispostas a ajudar financeiramente ou até em trabalho voluntário.
Pronto, uma coisa que o Simão até já falou um bocadinho e é para a gente pensar um bocadinho quais são as necessidades das espécies por aí fora. Logicamente há os conceitos, vocês também já ouviram falar de certeza absoluta do nicho ecológico por aí fora, mas o que é isto? Ok, são essencialmente as características ambientais que existem em determinados locais que são importantes para as espécies. Por exemplo, neste cato que nós vemos aqui, nós sabemos que esta espécie só existe em locais entre os 0 e os 36 graus de temperatura e por isso se a gente for para os limites fora destas temperaturas, a espécie não tem condições para sobreviver, ok? Sabemos também que as sementes precisam de pelo menos 3 dias de solos com umidade, ok? Esta é uma segunda dimensão das características ambientais essenciais para esta espécie e, por fim, preferem também solos com sedimento grosseiro, etc. Isto levado ao extremo, ok? E se a gente quiser recuperar espécie por aí fora, ok? Nós temos que pensar em montes de variáveis abióticas, nutrientes, oxigênio, etc. E tentar perceber quais são essas características que fazem com que as espécies estejam ou não presentes em determinado local. E por isso isto é só para a gente ter uma ideia do grau de dificuldade que é ter acesso a toda esta informação e depois, logicamente, tentar perceber todas estas dinâmicas e por isso isto não é muito fácil, até nem matematicamente é muito fácil e até teoricamente se a gente pensar em todas as necessidades ambientais das espécies, ok? É super difícil fazer isto e muitas das vezes aquilo que se faz é amarrar em 3 ou 4 daquelas variáveis mais que a gente pensa que são as mais importantes para tentar perceber quais são estes nichos ecológicos destas espécies. Mas mesmo assim isso não é tudo, ok? Se a gente pensar nas necessidades ambientais do lince ibérico, ok? A gente termina, por exemplo, aqui para a Península Ibérica, são estas manchinhas que estão aqui mais marcadas a uma cor mais escuro, a gente sabe que o lince ibérico, em termos ambientais, quase 20% da Península Ibérica tem condições ambientais para termos linces, ok? Mas isso só não chega, porque o lince, como a gente sabe também, ok, precisa de se alimentar e, por isso, outra variável muito importante da espécie não é só os fatores ambientais, mas também a presença de alimento e, no caso específico do lince, da presença de coelhos. E por isso, quando a gente olha para, além dos fatores ambientais, para a presença, neste caso, de alimento para esta espécie, nós terminamos com uma coisa que são estas manchinhas apenas na Península Ibérica, que hoje têm condições para ter a presença de lince. E por isso, por muito que a gente quisesse libertar linces em toda a Península Ibérica, aquilo que ia acontecer era que a maior parte dos organismos iriam terminar nestas manchinhas, ok? Onde tem condições ambientais para estar presente, mas tem também alimento para estar presente. E por isso estas coisas, por muito que às vezes a gente até queira fazer conservação aplicada, ok, tem que ser bem pensado, como é lógico, e ter em conta muitas destas variáveis que a gente está aqui a discutir. E as coisas ainda podem ser mais difíceis, ok? Espécies, por exemplo, que têm ciclos de vida complicadíssimos. Por exemplo, os mexilhões de água doce que a gente falou há bocado, ok, têm um ciclo de vida que depende de um hospedeiro. Aquilo que acontece é que nós temos bivalves machos e fêmeas, eles reproduzem-se, dão origem a larvas, até aqui tudo normal, mas depois estes bivalves de água doce, para as larvas serem viáveis, implica que parasitem durante certo tempo um peixe hospedeiro específico, ok? E se isto não existir, nós podemos ter o rio menos poluído do mundo, sem barragens nenhumas, impecável, para esta espécie de bivalve, se o hospedeiro, se o peixe não estiver lá, foi-se. Ok? E por isso, estas espécies que têm ciclos de vida complicados, ok? Aquilo que eu disse anteriormente ainda se complica mais e, logicamente, isto tem implicações grandes em níveis de conservação e não só. Porque imaginem, se nós quiséssemos recuperar uma espécie destas, que eu estava aqui a dizer anteriormente, estes bivalves de água doce, ok? A gente podia trazer os animais para o laboratório, por exemplo, retirar-lhes as larvas. A primeira coisa que a gente tinha que definir era quais eram os peixes, as espécies que são bons hospedeiros, por isso tínhamos que tentar infestar os peixes e ver se as larvas eram viáveis, ok? E as larvas sendo viáveis, logicamente, mesmo isto implica gastos de dinheiro, de energia por aí fora gigantescos, porque estas espécies têm ciclos de vida complicadíssimos. Imaginem o que é ter determinadas espécies a reproduzir-se,
nós tínhamos de ter aquários para manter os peixes que são bons hospedeiros para esta espécie, isto geraria as larvas e mesmo assim o processo não acabaria aqui, porque depois nós temos os juvenis, provavelmente aquilo que a gente ia fazer era o crescimento destes juvenis nestes laboratórios, e isso pode ser mais ou menos difícil. Por exemplo, nós temos aqui são exemplos de uma espécie que existe em Espanha, em que foram tentadas 21 condições diferentes. Vamos imaginar que nós tirávamos os juvenizinhos, metíamos em aquários, umas com água da torneira, outras com água do rio, outros com oxigênio, outros sem oxigênio, etc. Ok? As primeiras tentativas que a gente vê aqui, que as larvas estavam todas vivas nos primeiros dias, passados 100 dias, nas primeiras tentativas os organismos morrem todos, e depois de tentativa e erro, ok, é que a gente encontra as melhores condições para o crescimento destes juvenis, ok, para depois tentar libertá-los em meio natural. Okay? E por isso é que a gente depois chega à conclusão que a água do rio, com determinadas condições, sem oxigênio, por exemplo, é melhor para o crescimento e para a sobrevivência destes juvenis, para depois a gente libertá-los em meio natural. Diga-se passagem, para vocês terem uma ideia, um animal deste tem um crescimento muito lento, ok? Só para vocês terem uma ideia, isto é um juvenil, ok, que nasceu ao dia 0. Passado 2 anos, se a gente seguir aqui o crescimento deles, tem um incrível comprimento de 12 milímetros, uma coisinha assim pequenina, e agora vocês façam as contas da dificuldade que é ter aquários e energia e pessoas a trabalhar nisto para manter estes animais vivos, para depois, mais tarde, tentar libertá-los nos rios, para tentar fazer repovoamentos. E quem diz estas espécies, muitas outras que são polinizadas por determinadas espécies, etc. E, logicamente, as dificuldades que existem para, logicamente, tentar conservar estas espécies que têm um ciclo de vida mais complicado. Podemos também, como é lógico, se determinadas situações nós temos problemas, como é um caso aqui que nós temos um rio que estava completamente como um canal feito com betão nas margens e por aí fora, o que estes senhores na Suécia fizeram era tentar que o rio voltasse aos meandros daquilo que era antigamente. Ou seja, a gente pode olhar para uma fotografia como estas, ok, e pensar que, logicamente, os custos são milhões de euros para recuperar X pouquíssimos quilómetros para que o rio volte a ter aqueles meandros mais lentos e por aí fora, e neste caso específico isto seria interessante porque geraria mais habitat para determinados peixes e outros organismos aquáticos neste local, em vez de termos um canal, ok, termos o rio a voltar à sua forma original, logicamente seria mais interessante, mas logicamente isto tem custos económicos gigantescos, que muitas das vezes nós, como é lógico, aqui em Portugal e noutros locais, nem pouco, mais ou menos, poderemos fazer uma coisa destas. Agora, se a gente pensar um bocadinho, os dias que nós hoje vivemos, também nós temos tecnologia que nunca tivemos no passado, ok? Temos imagens de satélite disponíveis que a gente pode utilizar. Temos drones que nos fotografam e fazem vídeos, drones muitas das vezes de baixo custo e com resoluções absolutamente fantásticas e que a gente pode utilizar, ok? Para ver qual é o uso da terra em determinados locais, ver quais são a distribuição de certas espécies, etc, ok? Ouvi ao bocadinho, penso que vocês falaram nas vespas asiáticas no último encontro que tiveram, ok? Isto é um exemplo dos colegas italianos, ok? Eu também trabalho muito com espécies invasoras, se bem que aquáticas, e esta é uma ideia absolutamente genial destes senhores italianos. O que eles fazem é marcar as vespas, ok? Para depois segui-las para saber onde é que estão os ninhos. Okay? Isto tem uma antenazinha, ou seja, nós hoje em dia temos tecnologia para marcar animais tão pequeninos como vespas, e neste caso aqui a ideia que está por trás é que esta vespa que está marcada sirva como Judas, ok? Elas vai nos dar a indicação onde está o ninho e se nós quisermos, logicamente, podemos depois controlar e erradicar este ninho do local, porque a gente sabe precisamente onde esta vespa depois tem os seus ninhos. Só para dizer que, como eu estava a referir, okay, que nós hoje em dia temos tecnologia que às vezes nem nos passa pela cabeça, que pode ser utilizada e às vezes a baixo custo, okay, para resolver problemas de conservação importantes. E temos, como é lógico, os cidadãos. Ok?
ok? Toda a gente provavelmente também já ouviu falar daquilo que é a ciência cidadã, e isto é multiplicar, ok, a quantidade de dados que podem ser gerados. E eu e alguns alunos meus podemos fazer alguns trabalhos em determinados locais, mas isto multiplicado por centenas ou milhares de pessoas que utilizam uma aplicação do telemóvel e fazem identificação de espécies e geram localizações no espaço para determinadas espécies. Isto, utilizado a grande escala, logicamente tem um potencial de informação gigantesco, como está aqui, ok? O que estas meninas estão a fazer num campus nos Estados Unidos é tentar monitorizar, neste caso, uma doença de uma planta, ok? E mandar as fotografias destas folhinhas georreferenciadas, como é lógico, esta informação fica disponível. Podemos identificar as espécies, ok? E, logicamente, gerar mapas de distribuição destas espécies e gerir, por exemplo, arranjar grandes quantidades de dados com espécies invasoras. Está aqui um exemplo, neste caso, com espécies invasoras em zonas costeiras, ok? Em que nós conseguimos gerar dados, ok? De um ecossistema que não é assim tão fácil de monitorizar, e mesmo assim a quantidade de dados gerados por pescadores e cidadãos, ok? É gigantesca e dá-nos a localização de várias espécies, neste caso, invasoras marinhas ao largo da Grécia e da Turquia. E temos até ferramentas moleculares que todos nós cientistas podemos utilizar. Hoje em dia é possível, através de recolhas de alguns litros de água, essa água ser filtrada, a gente ter ideia do DNA que existe nesta água, porque ficam restos de muco dos peixes, de restos de tecido, etc. Nós mandamos sequenciar esse DNA que está ali, a gente perceber quantas espécies estão presentes nesses locais. O exemplo que está aqui foi de um trabalho científico, ok? Feito por cidadãos. Ou seja, tem um cientista por trás que mandava as amostras para os cidadãos recolherem dados em determinados charcos ao longo do Reino Unido todo, para tentar perceber se, neste caso, uma espécie de anfíbio estava ou não presente nesses charcos. Isto, logicamente, se fosse um cientista sozinho a visitar todos os charcos, era uma carga de trabalho gigantesca, ok? As pessoas que se associaram a isto, de livre vontade, foi-lhes enviado o material para recolher as amostras, fizeram isto e, logicamente, depois isto foi tratado e dá-nos uma ideia da distribuição da espécie no Reino Unido. Estes são um exemplo entre muitos outros, onde os cidadãos podem estar envolvidos mesmo em estudos científicos. E uma coisa que eu queria deixar aqui um bocadinho para discussão, isto até foi um trabalho relativamente recente meu e de uns colegas meus, e o que a gente fez foi tentar perceber até dentro dos próprios animais, já nem vou falar das plantas, logicamente nós temos grupos que em termos de conservação são mais carismáticos do que outros, e nós temos sempre uma preferência, ok, para conservar ou mamíferos ou aves em detrimento de outros. O que a gente fez foi, neste caso, foi recolher os dados todos dos programas LIFE que foram financiados pela União Europeia desde 1992 até os dias de hoje, aplicado em animais, ou seja, dinheiro aplicado em conservação aplicada dentro da Europa. E o que a gente viu, e penso que não é novidade, ok? Logicamente há muito mais dinheiro direcionado, neste caso, para os mamíferos e para as aves do que para os invertebrados. Okay? Nos últimos 30 anos, aquilo que a gente vê foi que os vertebrados receberam quase 1.000 milhões de euros contra 150 milhões dos invertebrados. Qual é o problema aqui? É que nós estamos a falar de 1.000 e poucas espécies de vertebrados que estão descritas para a Europa e estamos a falar de 130 mil espécies de invertebrados. O que quer dizer que cada vertebrado, okay, recebe, em termos comparativos, 468 vezes mais dinheiro, okay, em termos de conservação do que os invertebrados. E, logicamente, os mamíferos e as aves estão com problemas de conservação, mas todos os invertebrados, ou por aí fora, toda a gente já ouviu falar no problema dos polinizadores, etc., também estão com problemas e, mais importante do que isso, a atenção que recebem e os fundos que recebem para a conservação é
zero ou quase zero. Só a título, só de curiosidade, as espécies na Europa que receberam mais dinheiro nos últimos anos foram o urso, o lobo, uma espécie de avezinha que não existe em Portugal e depois o lince europeu e o lince ibérico. E pronto, e logicamente os invertebrados muito pouco dinheiro receberam. Diga-se de passagem que há uma grande correlação, ok, com este dinheiro que é recebido com o próprio carisma que a espécie tem. Ou seja, quantos mais o que a gente utilizou aqui como carisma foi o número de procuras que existem por espécie na internet e, logicamente, os mamíferos e as aves são muito mais procuradas do que os invertebrados e há uma correlação deste carisma, ok, das espécies com a quantidade de dinheiro que é recebido para a conservação destas espécies. Isto é problemático porque muitas destas espécies que recebem muito dinheiro nem têm estatuto de conservação, ok? Enquanto muitas espécies de invertebrados que são criticamente ameaçadas e por aí fora recebem zero de apoio financeiro e às vezes pior do que isso, zero de atenção mediática em certas espécies. E pronto, para a gente terminar um bocadinho, eu, como estava a dizer, trabalho muito em sistemas aquáticos, ok? Em vários, no norte da África, na Europa e no Sudeste Asiático. E embora a gente trabalhe essencialmente com peixe e com estes tais bivalves de água doce, eu, em termos pessoais, para mim é absolutamente igual trabalhar com peixes ou com anfíbios ou por aí fora. Aquilo que me interessa essencialmente é proteger os ecossistemas. E o que a gente aqui, o raciocínio que a gente utiliza é, como estas espécies de bivalves são muito específicas na quantidade de pressão humana que conseguem acolher, normalmente aquilo que acontece é quando estas espécies estão presentes, estamos a falar sempre de rios muito pristinos e com poucas atividades humanas, como a gente vê aqui nestas fotografias, ou nestas fotografias com margaritífera no norte de Portugal, em que ela só existe nos rios aqui no norte com melhores condições e como vocês olham aqui para as margens, ok, vocês não veem uma casa, água completamente translúcida, sem poluição absolutamente nenhuma e logicamente as populações desta espécie estão presentes aqui. Então a gente utiliza a presença desta espécie para conservar todo o ecossistema, neste caso no Rio Rabassal, no Rio Tuela, em Montezinho ou no Rio Paiva, onde estão as maiores populações destas espécies. Ou mesmo acontece no Sudeste Asiático, ok? Rios com condições diferentes, como é lógico, ou em Norte da África, onde algumas destas espécies estão presentes e, mais uma vez, eu chamo a atenção, logicamente, quando a gente olha aqui para as margens e para fora, okay, a gente vê que possivelmente a pressão humana nestes locais não é assim muito grande e então estas espécies servem quase como símbolo, ok, para a importância de conservação destes locais. E sempre que possível, como é lógico, nós nestes locais tentamos falar com as crianças, mesmo que às vezes a gente não fala a língua e por aí fora e chama a atenção da importância destas espécies, como as encontrar, ok, que a gente tem que mergulhar, etc. Ok, e a gente tenta, como é lógico, explicar a importância da espécie e qual é a importância de conservar estas espécies, muitas das vezes em zonas muito remotas, como é o caso aqui destas fotografias em Marrocos, na zona do Atlas, em zonas assim um bocadinho bem remotas. Então, para acabar, só uma parte. O que nós tivemos aqui é um mapa do Brasil com as florestas de Mata Atlântica, ok? Que quando os portugueses chegaram, logicamente tinham uma área de distribuição muito maior e que depois, logicamente, foram cortadas ao longo do tempo e foram utilizadas para a agricultura e para o pastoreio. Diga-se de passagem que algumas destes locais hoje em dia estão a ser abandonados. E aquilo que acontece é, se nós conseguirmos nestas zonas em que a agricultura foi abandonada ou o pastoreio foi abandonado, como a gente vê aqui, e plantar estes locais com plantas nativas, a gente vê que passado um ano, ok, os ecossistemas recuperam, ok? A gente sabe também, por exemplo, aqui na Europa, okay, que devido à movimentação de montes de população que antes se dedicava à agricultura e foram viver para as cidades, e Portugal no seu interior é um bom exemplo disso,
E isto tem sido bom, ok? Para além do financiamento recebido por certas espécies, para certas espécies recuperarem, ok? Por exemplo, a Áustria ou a Holanda não tinham lobos há décadas e hoje em dia começam a aparecer os primeiros animais porque os próprios alguns ecossistemas, ok, estão a recuperar. E por isso é possível, se nós abandonarmos estas áreas, os ecossistemas vão recuperar e, logicamente, a biodiversidade poderá voltar a recuperar em tempos mais ou menos rápidos, conforme os próprios ecossistemas. E por isso eu termino só com mais um exemplo, ok? Neste caso da Costa Rica, de um senhor conservacionista muito conhecido, que é um professor muito conhecido de conservação nos Estados Unidos, trabalhava muito na Costa Rica, apaixonou-se pela Costa Rica e o que ele fez, principalmente a partir da década de 70, foi comprar grandes áreas de terreno, ok? Para fazer um parque, neste caso, de importância de conservação. Isto eram áreas com grandes quintas de produção de fruta e por aí fora, que o senhor ao pouco foi comprando, ok? Envolvendo cada vez mais cidadãos e hoje em dia, como nós vemos aqui, a área ocupada por este parque na Costa Rica é gigantesca. Vocês podem perguntar, mas como é que este senhor conseguiu arranjar dinheiro para comprar grandes áreas de terreno e para fora? Aos poucos, ok? Envolvendo, por exemplo, crianças na Dinamarca que passavam rifas nas escolas primárias e por aí fora, foram arrecadando dinheiro cada vez mais e esse dinheiro era utilizado para comprar terreno, ok? E neste caso aumentar a área conservada. Logicamente depois o próprio governo da Costa Rica está envolvido nisto, ok? E a área cada vez ao longo do tempo foi crescendo e por isso, havendo vontade, ok? É possível fazer algumas coisas. E pronto, e o outro exemplo também com o senhor Sebastião Salgado, que é possivelmente o fotógrafo mais conhecido do mundo hoje em dia, ok? O exemplo da quinta dele no Brasil, em 2001, quando ele começou, ok? Vemos aqui é quase um deserto, ok? E depois de plantar milhares e milhares de árvores, a própria dinâmica da quantidade de umidade e por aí fora foi mudando ao longo do tempo, como é lógico, com cada vez mais plantas ali naqueles locais, e uma imagem é bem mais importante do que 1000 palavras e vê-se bem a diferença entre 2001, pareceu um deserto, ok? E em 2019 as condições são bem diferentes. Eu deixo aqui, depois eu posso mandar a apresentação para vocês, quem quiser ver. Tem aqui 3 documentários que falam um bocadinho de que como zonas quase que pareciam desertos, ok? Que depois aos poucos e com o envolvimento dos cidadãos e por aí fora, uns exemplos são da China e outros são da Nova Zelândia, de como é que estes ecossistemas depois, ao longo de algum tempo, foram recuperando. E é tudo da minha parte. Obrigada, Dr. Ronaldo. Entretanto, vamos passar para as perguntas. Temos aqui do Sr. Luís Batista, que diz: boa noite. Também usa o sistema de motorização por radar, tal como acontece em Itália nas Vespas? E eu acrescento, se usa ou se tem conhecimento do uso em Portugal. Não, o exemplo que eu conheço é único e exclusivamente destes senhores que fizeram isto em Itália. Aliás, isto até foi apresentado num congresso há relativamente pouco tempo e é o único sítio onde eu tenho conhecimento de um exemplo deste. Isto é um exemplo engraçado, não é? Porque nós estamos a marcar animais muito pequeninos e por isso nós temos tecnologia hoje em dia para fazer uma coisa desta. Se nós conseguimos fazer isto numa vespa, o céu é o limite, não é? Então vamos aqui a mais uma pergunta, desta vez da Anabela Dias, que diz: gostaria de saber um pouco mais sobre o projeto de recuperação de meandros no Rio Sueco. Ok, aquilo era um rio completamente canalizado, com margens todas em betão, ok? O rio anteriormente, logicamente, fazia aqueles meandros. Aquilo que aconteceu ali foram obras de engenharia civil muito grandes e o rio foi completamente canalizado. Isto aconteceu muito e aqui em Portugal temos muitos exemplos, na década de 70 e 80 isto aconteceu muito, dentro até das próprias cidades, ok? E o que os suecos viram neste caso específico foi que isto em termos até da própria gestão hidrológica e por aí fora não tem interesse. E a ideia foi, ok, vamos voltar àquilo que era antigamente, ok? Aquilo que eles fizeram foi
rebentar por completo com as margens em betão e para que o rio voltasse naturalmente a ter aquele formato com aqueles meandros. Eu não tenho bem os dados, mas isto, para recuperar para aí 1 km daquilo, são milhões de euros, ok? Os suecos provavelmente têm dinheiro suficiente para fazer isso. Isto noutros locais, como é lógico, não é assim muito fácil de fazer, mas a realidade é que é possível, não é? Então aqui também pela Ana Bela Dias. Pelo que julgo saber, existem alguns projetos em Portugal que contam com a ajuda do cidadão comum, nomeadamente relacionados com a monitorização de plantas invasoras e de borboletas. Gostaria de saber se há mais. Entretanto, esta pergunta já obteve algumas respostas aqui no nosso chat, mas se pudesse responder, agradecia. Um muito conhecido é da Universidade de Coimbra, com as espécies invasoras, e que é uma monitorização em tempo e tem uma quantidade de dados gigantesca. Existe uma aplicação para telemóvel, para fora. Há o Biodiversity for All, ou seja, também é possível retirar dados desses locais. Há também o pessoal dos peixes que utiliza isto e às vezes retira-se muita informação, por exemplo, com as espécies invasoras e não só, por exemplo, dos fóruns de pesca desportiva, ok? Há muita informação disponível, tamanho dos peixes, quais são as espécies, etc. E há as fotografias. E isso permite muitas das vezes ver, por exemplo, se é uma espécie invasora, como é que é a dispersão da espécie, ok? Isso já foi feito em Portugal, por exemplo, seguindo os fóruns de pesca, e a importância que isso tem em termos para gerar informação e, no caso das bases de dados com as aplicações de telemóvel e para fora, um exemplo muito conhecido e que vocês também falaram é das Irmãs Marchand de Coimbra, que trabalham muito com espécies invasoras e que fazem muita propaganda e boa sobre essa aplicação. Então aqui outra pergunta do Sr. José Alberto Pereira. Será que estas espécies poderão ser encontradas no Rio Paiva, que fica junto à Aroca? Tem muita biodiversidade por lá e recomendo que se estude esse rio. Sim, aquele exemplo que eu disse das margaritíferas, que é aquele mexilhão muito relativamente raro em Portugal. O Paiva é um rio onde existem uma população em Portugal, e sim, o Paiva é um dos rios mais interessantes em termos de biodiversidade de água doce, com várias espécies de peixe e de invertebrados, muito interessante e que merece ser conservado, sem dúvida nenhuma. É um dos rios mais bonitos em termos de paisagem e com uma grande riqueza em termos de diversidade de água doce, sim, sem dúvida. Então, aqui a próxima pergunta do Miguel Joaquim. Pergunta se tem conhecimento da existência de alguma espécie invasora de caranguejos de água doce em Portugal. O senhor lembra-se de ter visto, entretanto perdi uma pergunta, na zona do Ribatejo. Sim, no Tejo é que a gente já se chama o caranguejo peludo chinês. Ele tem uns pelinhos assim muito característicos e agora começou a invadir muito, principalmente no sul. A espécie é mais de água salobra, a gente chama o caranguejo azul, mas ele no Guadiana chega até Mértola, ok? E ali essa parte já é água doce, tem maré, mas a água é doce e essa espécie está a dispersar-se, mas está essencialmente no sul. Mas o caranguejo verde peludo no Ribatejo é certo, ok? O Tejo é conhecido por essa espécie estar presente, sim. Com uma introdução antiga em Portugal. Mário Moreira pergunta se existe algum projeto em Portugal que suporte voluntariado onde uma pessoa da área profissional diferente possa contribuir. Sim, vários. Um muito conhecido é do lince ibérico da reprodução em cativeiro lá embaixo em Silves, ok, que aceita voluntários, ok? Estávamos a falar ao bocado das espécies invasoras e do programa de Coimbra. São feitas várias tentativas de controle, por exemplo, de acácias na Serra da Estrela e não só, ok? Onde os voluntários podem estar, qualquer pessoa, ok? O que interessa é mão de obra, ok? Vontade para trabalhar neste caso, mas existem vários exemplos, sim.
Aqui, da pergunta do Rio Paiva, não é Rio Paiva, seria Rio Paivô, que será mais pequeno e mais selvagem, que passa então as zonas da Europa. Nós mergulhamos lá e no afluente não encontramos, só encontramos Não no Paiva, no encontraram. principal. Sim. Penso que é tudo. Obrigado, Marta. Obrigado, professor Ronaldo. Acho que foi uma apresentação excelente. Eu acho que já tinha visto estar presente nas suas aulas, mas é sempre muito interessante. O professor Ronaldo é meu professor da Universidade do Minho. Bem, vamos avançar então. E antes de avançar, gostava de fazer aqui uma pergunta para também termos aqui um bocado mais de interação. Já vi que existem bastantes alunos e bastante malta jovem aqui no webinar de hoje. Já, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Malta, gostava que vocês metessem aqui no bate-papo qual é que é a vossa universidade. Vamos ver qual é que é a universidade que tem aqui mais pessoas. E também convido os restantes participantes a dizerem qual é que é a vossa terra, e vamos ver então aqui qual é que é a terra que aparece com mais frequência. FECUL, FECUP, ISPA, Porto, Universidade de Aveiro, Universidade de Algarve. É fantástico sempre perceber realmente a diversidade geográfica que aparece nos nossos webinars. Aproveito também para dizer, mais tarde irei falar com mais pormenor, mas isto é engraçado, Marta, isto calha sempre bem, porque o nosso próximo webinar, daqui a 15 dias, vai ser especializado em ciência cidadã e vamos ter aqui vários projetos de ciência cidadã onde vos vamos mostrar um bocadinho o que é que vocês podem fazer para estudar a biodiversidade da vossa terra. Eu vou deixar aqui mais uma vez as redes sociais da Olorambi para nos seguirem, e pedia também para, se vocês conhecessem projetos de ciência cidadã, para nos mandarem um e-mail a mostrar esse projeto. Nós não conseguimos ter noção de todos, mas era sempre interessante podermos explicar o máximo de projetos no próximo webinar. Portanto, já vi que meteram aqui alguns projetos no bate-papo. Se conhecerem mais, mandem-nos um e-mail, uma mensagem nas redes sociais, e nós agradecemos essa partilha. Vamos então avançar e vou dar então a palavra à doutora Alexandra Azevedo e ao professor José Janelas. Obrigado por estarem aqui connosco. Fazem parte da Quercus e não só, também de muitos projetos muito interessantes, e então expliquem-nos então como é que nós podemos construir caixas de abrigo para morcegos, caixas de ninho para aves e hotéis de insetos. Boa noite. Muito obrigado pelo convite que fizeram à Quercus, que a Olorambi fez. Eu vivo em Porto Alegre, sou professor aqui na Escola Básica José Reis, em Porto Alegre. Estudei na FECUP, por isso é que pus também no bate-papo FECUP, também vi que há bastante gente aí da FECUP. E gostava só de dizer que estive há uns anos na Praia da Areia Branca, aí no Conselho da Lourinhã, com os familiares, e sempre que falo de fósseis mostro umas fotografias que tirei, em que se vê primeiro um pormenor de um dedo junto a um fóssil de uma rocha, depois outra fotografia mais afastada, em que se vê o conjunto de fósseis dessa rocha e a seguir várias camadas de rochas. Esse é um local ímpar e dou os parabéns já... O que não falta é fósseis e dinossauros. Exato, e dou os parabéns à Olorambi, que protege locais como esses. E os ambientalistas sempre disseram que é importante pensar global e agir local. E a Olorambi, a ação da Olorambi a nível local é por isso muito importante. Começando talvez pelo global, já foi dito que está em curso uma 6ª grande extinção em massa, e é a primeira que é causada por uma espécie que é a nossa. E a biodiversidade, também já foi referido, inclui a diversidade de espécies, mas também a diversidade genética, a diversidade de ecossistemas, e tudo isso está profundamente ameaçado. Houve um relatório da Plataforma Intergovernamental sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos, da ONU, que foi elaborado por cientistas de todo o mundo e traçou um retrato da situação catastrófica atual, em que dizem que mais de 1 milhão de espécies de seres vivos estão ameaçadas de extinção, mais de 1/3 da superfície terrestre e 75% dos recursos de água doce estão destinados à agricultura e à criação de gado.
e 100 a 300 milhões de pessoas estão expostas a um risco acrescido de inundações e de tempestades devido à perda de habitats costeiros e da proteção que eles oferecem. As zonas urbanas mais do que duplicaram desde 1992 e a poluição por plástico aumentou 10 vezes desde 1980. Esse relatório diz que a natureza declina globalmente a um ritmo sem precedentes. A taxa de extinção acelera-se, provocando no presente efeitos graves nas populações do mundo inteiro. Diz, contudo, que não é demasiado tarde para agir, mas apenas se começarmos a fazê-los a todos os níveis, do local ao mundial. Então, a nível local, o que é que nós podemos fazer? Para além dos exemplos que já foram aqui hoje apresentados, só por curiosidade, a Quercus também tem um projeto neste momento e já teve um outro também sobre a margaritífera para a proteção dessa espécie. É curioso, eu não conheço muito sobre esse projeto, mas é uma curiosidade ter sido falado anteriormente esse problema que existe nos rios em Portugal. E gostava de partilhar convosco aqui uma apresentação que é baseada também noutras apresentações feitas pela Quercus. Nós trabalhamos muito em equipa e gostava então de compartilhar. Estou aqui. Ok. Tenho que estar a pôr. A Quercus sempre teve vários projetos de construção de caixas-ninho. Infelizmente, com a pandemia, nós não conseguimos ter neste momento esse tipo de atividades em vários locais, em vários núcleos da Quercus, vários núcleos regionais da Quercus, um pouco por todo o país, mas são sempre atividades que têm também bastante gente entusiasmada, porque é também algo de bastante prático. Eu gostava de vos mostrar aqui um pequeno vídeo sobre como é que se constrói uma caixa-ninho na prática. Vamos lá ver se eu consigo. Então, este era um exemplo de construção de uma caixa de ninho. Há diferentes tipos de caixas de ninho. Esqueci de tirar.
Tem que ligar o som, professor José. Ficou mutado. Peço desculpa. Já está. Estava a dizer que esqueci-me de preparar o vídeo que vinha a seguir, mas como aqui pode haver diferentes tipos de ninhos, por exemplo, para corujas tem que ter uma abertura maior e tem que ser uma caixa também maior do que aquela que vimos anteriormente. Há diferentes tipos de exemplos, como por exemplo para os falcões, por exemplo, o falcão, há vários tipos de falcões e peneireiros também, aqui uma abertura horizontal também bastante maior, e há também caixas-ninho que podem ser utilizadas para outras espécies, para além das aves, há também caixas-ninho que servem para morcegos. Aqui tem um exemplo de um livro sobre exatamente a construção de caixas-ninho para morcegos, também para diferentes espécies de morcegos, com as instruções onde se colocam essas caixas-ninho. E há também diversos locais onde se pode procurar informação sobre como construir essas caixas-ninho. Vou dar a palavra agora à Alexandra para nos falar também de um projeto que acompanhou. Por favor. Sim, pois eu vou só dar aqui umas pequenas achegas. Boa noite a todos. Realmente já foi aqui falado da construção destas caixas ninho, e a primeira ideia que eu queria deixar é que isto acaba por ser uma necessidade porque destruímos os habitats, destruímos o bosque, não é? E muitas vezes a casa destes animais eram árvores antigas, que já têm buracos naturais, e por isso isto é realmente aqui uma substituição. Mas a outra ideia é que temos que compatibilizar, trazer a natureza de volta às nossas vidas, e esse é o tema, o slogan, digamos assim, da Estratégia Europeia para a Biodiversidade, que foi publicada em maio do ano passado. Portanto, estamos agora a iniciar este ano a década para o restauro ecológico. Por isso, temos todos aqui um contexto até político para favorecer uma mudança mais rápida nas práticas, porque, como se percebeu, não é? Apesar de no papel haver mais áreas protegidas, na prática isso não acontece. E não temos que olhar só para as áreas que têm proteção no papel, é tudo o que estiver à nossa volta. E uma outra ideia que eu quero aqui deixar é que uma das primeiras condições para começarmos aqui este ciclo de proteção da natureza é o abandono dos pesticidas. E vou-vos dar aqui o exemplo da herdade do esporão. Vou partilhar aqui no bate-papo, porque a herdade do esporão é realmente o exemplo nacional pela dimensão. Às vezes pensamos, mas isto, as grandes empresas agrícolas estão só vocacionadas para o lucro e é para esquecer. Não, isto depende da consciência e das mentalidades dos responsáveis. Esta herdade realmente tem pessoas que têm feito um trabalho extraordinário, muito motivado pelo próprio dono, não é? Do João Roquete, que é realmente uma pessoa, enfim, apesar da idade, mas é uma pessoa com uma sensibilidade e uma consciência muito, muito grande, e eles estão a fazer um trabalho extraordinário. Eles instalaram várias caixas ninho para morcegos e perceberam que em pouco tempo ficaram todas ocupadas. Depois também tinha uma questão, antes de avançar para uma maior instalação das caixas ninho, era perceber mas que insetos é que os morcegos estão a comer. Será que estão a comer as espécies auxiliares ou estão a comer as espécies praga? As que lhes interessava mais então que fossem controladas.
e com um estudo, penso que foi com a Universidade de Aveiro, agora aqui já não me lembro bem, verificaram que cerca de 80% da dieta de insetos dos morcegos, e os morcegos comem mesmo bastante, porque cerca de 60% do peso, 70% do peso, todos os dias é insetos, é mesmo muito, mas estava a dizer que cerca de 80% da sua dieta eram as espécies praga. Agora, o próximo passo era aquilo que eu estava a dizer, é recuperar a biodiversidade. Eles perceberam que, aliás, já fizeram novas parcelas a respeitar a natureza, em vez de ser rega e esquadro, e têm agora este desafio de recuperar as sebes agrícolas com as espécies autóctones. E foi aqui falado estamos aqui da Zona Oeste, Lourame, não é? E eu também sou vizinha aqui do Simão e da Lourame, estou no Concelho do Cadaval, e por isso esta realmente é um grave problema, e a herdade do esporão pode dar aqui também mais um exemplo inspirador, que é, eles neste momento já se converteram todos para o modo biológico, mas o primeiro passo foi abandonar os herbicidas. E tinham um talhão mais pequeno em que estava em biológico, mas o resto da propriedade continuava a utilizar outros pesticidas, que eram inseticidas, acaricidas, além dos fungicidas, que esse também é muito utilizado em vinha, mas já não estavam a utilizar qualquer herbicida. E o que verificaram foi que, para já, uma melhoria gradual, às vezes já há aquele período de que é preciso ter alguma paciência para que a natureza volte, não é? Mas eles tinham que começar, eles tinham um problema de perda de produtividade, de perda de fertilidade no solo e, portanto, tinham que dar esse passo. Mas, ao aplicarem inseticidas nessas parcelas, que deram a maioria da herdade, verificaram que a seguir tinham um problema de ácaros. Também verificaram que com estas alterações climáticas, e eles estão numa zona, pronto, estão em Reguengos de Monsaraz, verificaram que as parcelas onde ainda utilizavam pesticida eram as que estavam mais suscetíveis a temperaturas mais intensas, por exemplo. Resultado, alteraram os planos e converteram muito mais depressa toda a herdade em modo biológico, e eles produzem essencialmente vinha e olival. Aqui na Zona Oeste, precisamos de facto dar este passo de abandonar os herbicidas primeiro e depois gradualmente fazer a instalação de sebes, colocação de caixas de ninho e em maior escala, quanto maior melhor, porque mais depressa será esta reconversão. É que isto é um paradoxo, estamos em emergência climática e emergência sanitária, mas continuamos a envenenar-nos. Isto é realmente muito, muito grave. Dar-vos o exemplo também da campanha de autarquias sem glifosato. E aqui as autarquias, embora no cômputo geral representem, se calhar, no consumo de herbicidas cerca de 10%, no total de pesticidas consumidos em Portugal, mas têm aqui um grande poder de dar o exemplo e de gerar esta dinâmica, esta mudança, não é? De pensarmos que a natureza tem as soluções e agora destruímos, vamos ter que ter a paciência para reconstruir, vai dar algum trabalho nos primeiros anos, mas vai valer muito a pena a todos os níveis. Ainda há a mentalidade, por exemplo, que os rios devem ser valas de escoamento de água. E apesar de haver dinheiro para fundamental, por exemplo, a renaturalizar, temos que ir muito mais além. Nós temos quilómetros e quilómetros de rios e ribeiras que muitas vezes não têm assim necessidades de técnicas mais caras de engenharia, de reconstrução, não é? Por engenharia natural, engenharia verde, biofísica, pronto, há estas várias designações, mas se houver maior incentivo, e as autarquias podem ter aqui um trabalho importante nesse aspecto, de envolver as escolas, as organizações, os cidadãos a adotarem troços de rio, a cuidarem de certos espaços públicos, de adotarem árvores, certos canteiros nas áreas urbanas. Já não estamos a falar só de hortas, estamos a falar de tornar todo o nosso território, a maior área possível, de território mais protegido e produtivo. Produtivo, que é em sentido lato.
Já agora posso depois também partilhar, e calmo já, o José agora vai continuar com a parte dos insetos, mas irei partilhar também aqui no chat, que foi agora recentemente publicado pela Quercus, uma tradução de um documento, de um guia orientador para quem tem responsabilidade na gestão, sobretudo em áreas urbanas, que é de cidades amigas dos polinizadores. Foi financiado, portanto, com o apoio da Comissão Europeia e foi agora traduzido pela Quercus e publicado meados do mês passado, portanto é recente, e a Quercus tem inclusive disponível misturas de sementes de espécies autóctones, de herbáceas, que têm um potencial maior de atrair estes insetos pela sua quantidade de pólen e de néctar, portanto vale a pena também explorar esses materiais, que vou entretanto aqui partilhar enquanto o meu colega José continua. Obrigada e no final voltamos a falar e teremos todo o gosto de responder às vossas questões. Muito obrigado. Realmente ia falar agora sobre a questão dos insetos, que uma das funções dos ecossistemas é serem precisamente polinizadores. A polinização, não vou perder muito tempo com isto, que faz parte do ciclo das plantas. Há vários agentes polinizadores, como o vento e a água, mas também os animais. Dentro destes, há vários animais que fazem a polinização e os insetos são um dos principais. E há outros polinizadores como as aranhas, temos os mais diversos tipos de insetos que têm essa capacidade de polinizar, e há muitas vezes até associações entre determinadas plantas e insetos, ou seja, não podem viver um sem o outro. E de facto, os insetos têm uma grande importância ambiental e também económica. Por exemplo, como já foi referido, pode levar a uma maior produção de alimentos. Sem os insetos não haveria amêndoas, só havia 10% das maçãs, perdiam-se 90% dos mirtilos, 48% dos pêssegos, 27% das laranjas, 16% do algodão e 5% da soja. Em termos económicos também tem uma grande importância. Só na Europa são 22 mil milhões de euros. A nível da alimentação humana representa este valor astronómico, que é 9,5% do valor total da produção de alimentos. Então há um grande impacto também económico dos insetos polinizadores aqui. Os insetos polinizadores têm também diferentes papéis nos ecossistemas, fazem parte das redes alimentares, e há diversas ameaças, como foi referido pela Alexandra. Um deles é a questão dos inseticidas, que podem levar à morte dos insetos, como é aqui o caso, mas há também outros problemas, por exemplo, as próprias alterações climáticas podem levar à alteração da distribuição dos próprios insetos. Há diversas medidas de conservação que podem ser tomadas, por exemplo, a inventariação das espécies, que já foi também referido anteriormente, em que pode haver a participação de todos nessa inventariação. A agricultura sustentável também já foi mencionado, e também minimizar a utilização de pesticidas nos campos agrícolas, e essas são algumas das principais medidas que nós também referimos. Mas o que é que cada um também pode fazer? Se for possível, como já foi referido, pode haver várias espécies em flores,
ou nos jardins, quem tenha, mas uma simples varanda também pode servir para isso. Haver flores silvestres também ajuda a que haja os próprios insetos selvagens, e quem tiver capacidade pode se tornar apicultor. E nesse caso não usar também químicos ou inseticidas, ou em todos os casos não se deve-se minimizar esse uso e tentar que não haja essa poluição. Também se pode construir os chamados hotéis para insetos. Como é que isso funciona? Bem, se nós olharmos para um tronco de uma árvore que esteja uma árvore morta, nós vemos que há uma grande quantidade de seres vivos que aqui existem. E aqui neste site de uma câmara francesa, que está aqui indicada, falam até do hotel dos animais. E então essa árvore morta pode ser um autêntico ecossistema, desde os fungos, aos insetos, às aves que comem os insetos. Há aqui uma grande quantidade de insetos. E destaquei aqui um dado que aqui está, que é mais de 1000 espécies de insetos coleópteros passam numa fase da sua vida em troncos mortos. O que está a acontecer em certas zonas do país, não só do país, em muitos locais, é que quando se cortam as árvores, muitas vezes são retiradas todas as árvores e não há essa decomposição nesses locais. Um amigo meu que é professor na Universidade do Porto, que é conservador da coleção de insetos do Museu de História Natural da Universidade do Porto, o professor José Manuel Grosso Silva, ele disse que em muitas zonas estes coleópteros estão a desaparecer e que deveriam deixar em alguns locais esses troncos. Isso já era uma boa ajuda para se diminuir isso. Ou simplesmente alguns pedaços de troncos ou de cavacos podem servir para cogumelos, para uma série de seres vivos que aqui podemos encontrar. Para além disso, em alguns sítios também isso é feito. Esta é uma fotografia de um parque em Berlim, no centro de Berlim, onde alguns troncos de árvores estão aqui deixados precisamente para permitir que haja aqui o ciclo da matéria e permitir que haja também esses insetos que se alimentam da madeira. Isto é na Universidade de Lille, também numa zona urbana, onde também aqui num jardim encontramos alguns troncos que são aqui deixados precisamente para essa função, para que possam decompor-se de uma forma natural. Também ajuda esses insetos xilófagos que comem a madeira. Para além disso, há aqui estas fotografias foram tiradas em Bruxelas, no Jardim Botânico de Bruxelas, onde podemos ver que há aqui troncos que são ramos que são colocados aqui nesta zona, que permite, para além de evitar talvez que alguma água vá parar aqui à rua, mas tem esta função que pode haver a decomposição aqui deste material. E há também insetos que podem aqui desenvolver-se. Portanto, são às vezes soluções bastante simples. Para além disso, pode haver a construção de hotéis de insetos. Eu vou-vos mostrar aqui 2 pequenos vídeos sobre isto. Vamos ver se eu consigo. Sabemos o papel fundamental dos insetos polinizadores na produção agrícola mundial e biodiversidade. Uma das ações que qualquer um de nós pode fazer é construir um hotel de insetos
inclusivamente envolvendo as crianças. Trata-se de uma estrutura feita de materiais naturais que vai funcionar como abrigo nas épocas de reprodução e hibernação no jardim ou na horta. Pode comprar um já feito, mas se puder, construa usando materiais locais como toras de madeira, palha, canas de bambu, entre outros. Neste caso, temos aqui um hotel de insetos original feito com uma caixa de vinho e preenchido com caixas de ovos, ramos, pinhas e tijolos. É importante usar materiais que permitam buracos maiores e mais pequenos para acolher diferentes tipos de insetos. Quando escolher o local, coloque o hotel de insetos a uma altura mínima de 30 cm para estar protegido da umidade, do solo, virado para sul e abrigado dos ventos dominantes. E agora queria-vos mostrar só um que tem uma parte mais prática de como construir então esses hotéis de insetos. Ok. Sou por curiosidade do CRASA, como viram, é o Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Quercos, e este aqui era o de Castelo Branco, que também deu apoio para este pequeno vídeo. Aqui existem diversos materiais, como o Centro Ciência Viva, Pavilhão de Conhecimento, tem um manual de onde foram retiradas agora estas imagens. Portanto, há várias maneiras de
construir, por exemplo, para borboletas é importante colocar aberturas verticais e com um ramo no interior, porque cada espécie tem necessidades diferentes, vai haver diferentes tipos de locais para eles poderem abrigar-se e poderem então servir de local para se recolherem. E há diferentes tipos de materiais, como papel ou cartão, cordel, vários tipos de madeira. Portanto, através deste guia, não vou estar a detalhar muito, mas conseguem ver a grande diversidade que isto tem. Esta imagem foi uma fotografia tirada em Paris, no jardim, no centro de Paris, onde fala aqui das abelhas, dos bombídeos, dos bombida, que são um grupo que inclui as abelhas, mas também outros insetos, mas que tem uma grande diversidade e tem também diferentes locais para cada uma destas espécies. Estes chamados hotéis de insetos têm então aquilo que aqui designam até mesmo de hotel de charme. Aqui é também junto a uma casa num bairro, mesmo só com 1 metro, nem tanto, de jardim junto à casa, junto a um prédio, onde existe também uma grande diversidade de pequenas cavidades para os vários insetos poderem então abrigar-se. Queria agradecer a vossa atenção e agora também dar a palavra à Alexandra, também para concluirmos. Obrigado. No essencial eu também já tinha dito quase tudo e realmente estamos aqui numa situação de tão grande afastamento da natureza que nos faltam às vezes coisas tão simples como a possibilidade de observar como é que a natureza acontece e faz, não é? E realmente a natureza às vezes não precisa assim de muito, basta que às vezes a deixemos em paz e às vezes é interessante num pequeno pedaço de terra a quantidade, a diversidade de ervas que começam logo a aparecer e com isso tudo o que venha atrás, não é? Porque a base é sempre o reino vegetal que vai dar depois o suporte, inclusive a nós, não é? Que somos aqui super predadores, estamos aqui na escala da pirâmide da cadeia alimentar. Portanto, é mesmo começar um bocadinho a voltar à base para continuarmos a nossa evolução enquanto espécie e também por uma questão ética, não é? A espécie com a responsabilidade que tem, que está a dominar ou que está a ocupar tanta área do nosso planeta, temos aqui uma responsabilidade muito grande da maneira como nós continuamos a desenvolver as nossas atividades. É só isto. Obrigada, doutora Alexandra e professora José. Entretanto, há aqui umas quantas perguntas, eu própria também vou fazer umas. Já agora queria saber se existe algum tipo de madeira mais indicado para usar nos ninhos e nos hotéis de insetos. Em relação aos hotéis de insetos, como referia, pode haver uma grande variedade de madeira. Agora, por exemplo, para a caixa em si, a simples madeira de pinho comum é bastante indicada, porque é fácil de trabalhar e depois também é bastante barato e resistente. Agora, no sol, até para os próprios insetos também poderem comer. Também em relação às caixas de abrigo para morcegos, eu vi umas imagens. Qual é a principal diferença entre essas caixas de abrigos e para as caixas para os pássaros?
A abertura, no caso das caixas para os morcegos, a abertura é inferior. E é uma abertura que acompanha toda a largura da caixa. Enquanto para as aves, dependendo das aves, algumas aves têm aberturas pequenas, para aves mais pequenas, para passeriformes, ou então são orifícios maiores para aves de rapina, por exemplo. E aí há essas diferenças. Não sei se a Alexandre quer dizer alguma coisa, talvez conheça melhor a questão dos morcegos. Não conheço assim nada. Acho que é mesmo fazer e eles vão agradecer. Aliás, eu coloquei aqui em minha casa já há alguns anos caixas de ninho para aves, mas como eu tenho um pequeno bosque a toda a volta, eles preferem os arbustos, preferem os sebes naturais. Pronto, não tive ocupação nos ninhos. Agora estou a fazer a experiência com a ocupação de caixas de ninho para morcegos. Porque como os morcegos, enfim, têm um habitat mais especial, não é? Gostam de cavidades, pequenas grutas, buracos, e ainda estou para ver se vão ser ocupados ou não, mas isto é mesmo uma questão de fazer e ver os resultados. Está aqui uma observação: para os morcegos devem ter ranhuras no interior e a madeira não pode ser lisa, precisamente para se poderem eles se agarrarem. segurar. Sim, isso, há vários croquis, para a construção de caixas de ninho, sim, explicam lá essas diferenças, sim, enquanto que as caixas para seriformes ou para as rapinas têm que ter sempre a área livre, não é? Bem, eu se calhar aproveitava aqui também para intervir um bocado por causa dos hotéis de insetos. Gostava só de partilhar, a Lourambi tem uma horta comunitária aqui no Concelho de Lourinhã, é a única horta comunitária da região do Oeste, e nós no ano passado, também assim um bocado com muita criatividade, construímos um hotel de insetos. Isto era também para dizer que, e ainda por cima vejo que temos aqui muitos estudantes, mas é para toda a gente no geral, que sempre que vocês quiserem fazer alguma coisa, vocês conseguem, vocês só precisam ter a vontade. Ainda por cima agora com a internet temos muita informação, especialmente aqui nas caixas de ninho e nos hotéis de insetos, existe muita informação online. A lógica é sempre específica para o tipo de espécies que queremos acolher, mas conseguimos sempre encontrar. E gostava só de mostrar aqui o nosso exemplo onde encontramos material reutilizado da nossa horta da vila. Aqui debaixo metemos vários ramos e folhagens antigas. Aqui por cima, no segundo patamar, utilizámos madeira já mais antiga. No terceiro patamar, cortámos vários caniços que infelizmente são muito abundantes ao pé da nossa horta, mas cortámos vários caniços e até conseguimos ver aqui que alguns já estão a ser habitados por alguns insetos. Utilizámos também aqui cartão, vocês não sei se conseguem visualizar, o cartão tem umas ranhuras por dentro, que fazem uns triângulos e onde também são assim cavidades muito importantes. E por último, esta parte de cima já é um bocado mais variada, metemos troncos antigos, com um berbequim fizemos alguns furos para também criar habitat, e por engraçado que seja, estes tijolos acabaram também por alojar animais interessantes. Já vimos aqui muitas borboletas, muitos insetos, mas também já vimos, por exemplo, um sardão e também algumas cobras. Ou seja, isto o hotel de insetos às vezes, e as caixas de ninho, como a doutora Alexandra disse, às vezes nem é só para os próprios insetos, mas pode também servir para toda a fauna que puder se enquadrar nestas cavidades. Pronto, era só para deixar esta iniciativa que nós fizemos. Já agora queria dizer que também há hortas comunitárias em Torres Vedras e nas Caldas da Rainha, também aqui já alguém partilhou, sim. Estou em contacto com os dinamizadores da horta comunitária das Caldas da Rainha e um dos projetos futuros é instalar uma sede. Essa deve ser a base para qualquer atividade agrícola, aliás, é das atividades económicas que depende mais diretamente dos serviços ecológicos e, portanto, temos que introduzir as espécies autóctones para enriquecer o ecossistema. É a base. Já agora para... Olha,
para responder aí a uma questão que acho que apareceu agora, se os hotéis de insetos não podem ser aproveitados pelas vespas asiáticas. Eu penso que não, porque as vespas asiáticas constroem o seu próprio ninho, que é um ninho bastante grande, não é? Em locais muito altos. Eu tive pena de não ter assistido ao webinar anterior, mas possivelmente terão falado sobre as condições, talvez, não sei se podem dizer alguma coisa sobre isso, mas não há esse perigo. Sim, do que foi falado no webinar anterior, não falámos de reutilização. Inclusivamente, eles têm grandes habilidades, a Vespa asiática tem grandes habilidades na construção de um nível característico, que também tem, lá está, uma data de condicionantes que eles preferem, às vezes são viradas para alguns sítios, mas alguma dúvida podem sempre consultar o webinar que está disponível na nossa página de YouTube. Posso só acrescentar que no último webinar também aprendemos que as rainhas das vespas asiáticas por vezes podem reutilizar o ninho primário que outra vespa asiática rainha fez. Por exemplo, se uma rainha fizer um ninho primário e se for retirada, depois outra pode reaproveitar e recomeçar o ciclo dela nesse ninho. Também foi falado no outro webinar, se quiserem depois rever. Obrigado, também deixei aí os links dos vídeos da construção das caixas de ninhos para as aves e para os insetos. Há aqui uma outra pergunta, se os hotéis para insetos expostos a predadores podem ter o efeito oposto ao pretendido. Não me parece de toda a natureza, é dar mais alimento, tudo floresce, não é? Mas claro, isto na biologia sabemos que a dinâmica das populações estão sempre lado a lado, não é? E está sempre um equilíbrio. Quando começa a haver uma sobrepredação, os predadores vão começar a ter perda de alimento e vão reduzir a população. E pronto, e de novo equilíbrio se vai instalar. E naquela primeira imagem que se vê o tronco, estava lá um pica-pau, precisamente que come os insetos do próprio tronco, ou seja, isso é natural haver essas relações de predação, haver essas cadeias alimentares e teias alimentares. Então, passando agora aqui às perguntas, a Anabela Luís pergunta onde é que se pode encontrar informação sobre a dimensão das caixas de ninho em função das espécies e do seu tamanho? Eu não tenho aqui nenhum sítio onde esteja isso, mas em relação, por exemplo, a essas que apresentei, eu vou-vos deixar a apresentação e depois o Simão depois irá partilhar aí, eu vou depois partilhar isso. E também o projeto de educação ambiental da Câmara Municipal de Lousada, Caixa Ninho, tem vários exemplos para várias espécies com todas essas especificações. Também já houve aqui alguém que partilhou um site ou uma imagem onde está isto. Obrigado. Aqui uma outra pergunta, então, do Nuno. Qual o papel do ICNF nestes processos e que posição toma o ICNF perante este tipo de iniciativas? Mas se calhar é melhor fazer a pergunta diretamente ao ICNF, mas eu penso que em algumas... eu sei que, por exemplo, o ICNF está envolvido em alguns projetos de monitorização de algumas espécies, ou seja, de fazer a inventariação. Por exemplo, de borboletas, sei que estão envolvidos nesse projeto em algumas áreas protegidas. Sei que aqui em São Mamed estão a fazer isso e também na Costa Alentejana também existe isso. E depois há projetos específicos para outras espécies. Não sei ao pormenor o que é que eles fazem. Ok, obrigada. Vamos aqui então passar para outra pergunta. Da Anabela Dias. Podem esclarecer se o uso de herbicidas como o glifosato ainda é permitido por lei? Porque muitas autarquias ainda o usam. Sim, ainda é permitido
Agora, a lei, apesar de dizer que os pesticidas devem ser, aliás, a lei portuguesa traduziu o termo pesticide do francês ou pesticide do inglês para fitofarmacêuticos. Pronto, isto é um eufemismo do que é que afinal estas substâncias são. São biocidas para todos os efeitos. E então, apesar de dizer que só devem ser utilizados como último recurso, que na prática, como não restringe, são utilizados e bastante. Mas, ao nível das áreas urbanas, há restrições mais concretas e, neste momento, é proibido o uso de qualquer pesticida, não é só o glifosato, que é um dos herbicidas, está nessa categoria de grupos de pesticidas, mas sim todos os pesticidas em geral, nos recintos das escolas, dos hospitais, de lares de terceira idade, nos parques de campismo, nos parques urbanos, jardins públicos, jardins de proximidade, que é assim um termo que às vezes é um bocadinho vago, mas às vezes são aqueles canteiros onde as pessoas, enfim, passam próximo. Sabemos que isso, infelizmente, não é muito respeitado por muitas autarquias, mas posso-vos dizer, e eu sou coordenadora da campanha Autarquias Sem Glifosato e Outros Herbicidas, que este passou a ser um assunto quando surgiu esta campanha, que foi lançada em 2014. Até então, o facto de não haver uma comunicação estruturada, um mapeamento das autarquias que fazem as boas práticas, isto era um bocado inglório, não é? Porque as pessoas se preocupavam, mas ninguém as ouvia. Os próprios empresas que vendem equipamentos alternativos, mondas térmicas, roçadoras mecânicas, que há agora vários equipamentos próprios para pavimentos, por exemplo, não existiam, não vendiam sequer, não havia mercado. Portanto, neste momento há um antes e um depois, ou seja, há muita coisa que vai melhorando, é verdade, mas ainda não estamos a conseguir inverter o caminho da destruição. Isso é um facto, que já foi aqui bem documentado. Mas pronto, estamos agora a dar também mais passos para se avançar em maiores restrições e haver um alerta público maior em relação a estas questões, porque os autarcas são particularmente sensíveis à opinião dos seus cidadãos, não é? O voto deles está dependente, e por isso está a haver também cada vez mais pessoas a mobilizarem-se, e da minha parte, como devem compreender, uma pessoa para o país inteiro, não dá para fazer um acompanhamento caso a caso, mas estamos sempre disponíveis para apoiar os núcleos regionais da Quest, como é o caso aqui do José Janela, que está em Porto Alegre. Havemos agora, José, estamos aqui a preparar uma ação nacional, mas depois um reforço desta ação nacional, e depois vamos ter que trabalhar aqui em várias zonas do país de forma articulada com os cidadãos locais, com as organizações locais. Temos aqui um bom caminho ainda para fazer. Então, passando aqui a uma outra pergunta de João Duarte. Existe algum tipo de regulamentação relacionada com o corte de erva e de limpeza de caminhos e bermos durante a época de floração? Não, para a época de floração não. A única coisa as únicas restrições que existem é por causa dos incêndios. E eu sei que há restrições do uso de máquinas nos períodos críticos, não é? de vulnerabilidade aos incêndios. De Anabela Dias, que espécies é que podem ocupar estes hotéis de insetos e poderão ser colocadas nas proximidades das caixas ninho? Há das mais variadas dimensões. Como nós vimos, algumas são pequenas caixas, outras podem ter 1 metro de altura, algumas são penduradas em árvores, não existe nenhuma regra para isso. E penso que não haverá nenhum problema a estarem próximos das caixas ninho. Por Simão da Lorambi, tendo em conta que as andorinhas fazem ninho bastante característicos, há algum conselho para fazer ninhos para elas?
As andorinhas, aí é um caso muitas vezes muito complicado, porque elas é uma espécie protegida e elas têm que ter uma altura de mais de 3 metros. Normalmente fazem ninho algumas espécies nos beirais, e aí precisam depois de poder voar, depois de saírem do ninho. Aí a ideia é tentar não destruir os ninhos. Agora, caixas de ninho para andorinhas, sinceramente, não sei exatamente como é que funciona, devido à particularidade que elas têm, não é? De fazerem um ninho no local, mas terá que ser alguma coisa bastante alto, não é? Para elas poderem fazer o seu voo. No projeto Caixa Ninho da Câmara Municipal de Lousada, eles falam nas andorinhas, é uma questão de ver qual é a informação que está lá. Mas não tem propriamente, não me lembro de ter visto lá um exemplo de construção de caixa ninho, mas sim de uma construção, de uma casa, de um edificado, para ajudar a que elas gostem do sítio e que comecem a ir para lá. É um bocado isso. Obrigado. Em relação também ao uso de herbicidas e pesticidas nas bermas, alguma forma de um cidadão fazer algum tipo de queixa em relação a isso, quando não existe o aviso? Sim, a Queres fez basicamente eu, neste caso, dei-me ao trabalho de estar ali a esmiuçar os pontos e vírgulas da legislação, e para se concluir uma coisa muito simples, que é incompatível. O uso de pesticidas e a proteção do ambiente e da saúde pública. Basicamente é isso. É muito difícil nós estarmos a pulverizar locais que são frequentados pelo público. Vamos esperar quanto tempo? Vamos pôr ali umas baias, mesmo que haja avisos, o que é que isso protege? Portanto, não, até por exemplo, no caso do glifosato, que continua a ser a substância mais utilizada, ela demora cerca de 90 dias o seu tempo de meia-vida, ou seja, a ser degradado a 50%. E os próprios metabolitos também têm ação tóxica, por isso ela não desaparece, não é biodegradável, e vai andar aqui a recircular, vai seguir para a chuva vem contaminada, portanto vai andar durante aqui. Não sabemos quanto tempo, e nós nos envenenarmos, né, intoxicarmos. Isto não é um problema complexo que vamos ter que resolver. Mas sim, podem fazer queixas ao CEPNA. Ok, obrigada. Então aqui a pergunta final sobre qual é o núcleo da Quercus mais próximo do Planalto das Saredas, portanto aqui da nossa região. O Planalto das Saredas abrange concelhos que pertencem ao Distrito de Lisboa e outros que pertencem ao Distrito de Leiria. O Distrito de Lisboa há o Núcleo Regional de Lisboa, e os de Leiria já estão incluídos no de Ribatejo, Extremadura. Portanto, ainda tem alguma distância, olhando para as sedes. Portanto, a sede do Ribatejo, Extremadura, é em Orém, ainda é um bocadinho distante, mas estou cá eu, aqui na Zona Oeste, pronto. Não sou um núcleo, mas enfim, posso ser aqui posso dar um acolhimento dentro das minhas capacidades, que às vezes não são muitas, não é? Porque as solicitações são cada vez maiores. Das perguntas foi tudo, agora passem para o próximo. Obrigado, Marta. Bem, obrigado a todos pela vossa presença. Queria, antes de terminar o webinar, deixar aqui o convite. O próximo webinar já está marcado para daqui a 15 dias. Vai ser um webinar onde vamos falar de ciência cidadã. Para quem não conhece, ciência cidadã é ciência que é feita, como o nome indica, pelos cidadãos. Mas qual é que é a importância? A importância é que muitas das vezes nós, pessoas, digamos, comuns, podemos ajudar a estudar a biodiversidade da nossa terra. Com o desenvolvimento tecnológico, temos então aqui ferramentas extraordinárias para identificar animais, plantas, fungos e tudo o que são seres vivos, e é isso que vamos falar um bocadinho na próxima edição
deste webinar daqui a 15 dias. Peço-vos também para seguirem a Lourambi no Facebook, peço para seguirem a Lourambi no Instagram e para quem estiver interessado para se fazer associado a Lourambi. As nossas associações ambientais não vivem sem os associados e sem as pessoas que nos apoiam. E às vezes o principal passo para poder conservar a natureza é fazer o empowering das associações locais, como por exemplo a Lourambi. Por isso, deixo também aqui o convite para se fazerem associados. Queria agradecer à doutora Alexandra Azevedo, agradecer ao professor José Janela e agradecer ao professor Ronaldo Sousa pela vossa disponibilidade em estar aqui, agradecer a todos vocês por estarem desse lado, somos cada vez mais neste ciclo de webinars e também contamos com a vossa partilha no Facebook, no Instagram, por e-mail. Quantos mais formos, mais conservada irá estar de certeza a natureza. Um obrigado a todos e bem-aja, encontramos daqui a 15 dias.